Olá, mais um devocional forte. Hoje, dia 6 de março. O tema do nosso devocional hoje é crescimento, não culpa. Nós temos que crescer e a culpa não pode fazer parte deste processo. Romanos 8:1 diz assim: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós temos que crescer. E muitas vezes a culpa, ela quer acompanhar esse nosso crescimento. Mas nós precisamos lembrar sempre, para mim e para você, que estamos em Cristo, não há culpa. O diabo ele não pode me acusar e te acusar, porque Jesus, ele já pagou tudo na cruz. Ele disse, está consumado. Não tem mais o que ser feito. Tudo que tinha que ser feito, ele já fez. Então, a culpa, ela não deve e não pode acompanhar a mim e a você. Por que somos tão duros conosco? O que pensamos conseguir com isso? Eu costumava ir para a cama todas as noites e recitar uma lista mental de todas as falhas do dia. Eu me punia com ela, chicoteando-me com a vergonha de qualquer erro lembrado, na tentativa de pagar uma penitência por minhas infrações. Quantas vezes eu e você sabe a forma certa de falar, sabe o tom certo de agir, sabemos o momento de se calar, o momento de falar. A gente sabe tudo isso, mas daqui a pouco a gente faz tudo errado. Quantas vezes, né? Você já passou por isso? Eu já passei por isso. Quantas vezes eu falei, meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu agi assim? Por que eu não esperei? Por que eu falei antes da hora? Por quê? E isso nos atormenta. Mas cada vez que eu reconheço que eu fiz o que eu não deveria ter feito, isso é um crescimento. Porque eu já observei. Poxa vida, eu errei, não era para fazer assim. Então, quer dizer, você está crescendo ali. Você não precisa se culpar, você não precisa se punir, você não precisa ficar te chicoteando, como ela disse aqui. Você não precisa ficar envergonhado desse erro. Você tem que estar mais atenta. Porque se você errou, se você foi reprovada naquilo, com certeza você vai enfrentar isso pela frente. E quando você enfrentar pela frente, você tem que agir da maneira certa. Então, os nossos erros, eles geram em nós crescimento. E eles não podem, de maneira alguma, ficar sendo como peso de culpa na minha e na sua vida. Você pode terminar o dia desapontado e chateada consigo mesmo, imaginando que ao se punir, você de alguma forma emergirá mudada e diferente. Mas isso não é verdade. Esse padrão é destrutivo e não construtivo. Eu tenho certeza que, assim como eu, várias noites você já dormiu pensando, por que eu fiz isso? Por que eu falei aquilo? Por que eu não disse não? Por que eu não disse sim? Por que eu não fui mais branda nas minhas palavras? Por que eu não tive misericórdia? Porque a gente, várias noites já, tenho certeza que já aconteceu isso. Só que nós vamos acordar, nós não vamos acordar diferente. Nós vamos acordar mais oprimida, mais chateada, mais tudo, principalmente as mulheres, que elas ficam remoendo isso daí. Os homens são mais fáceis. Aconteceu uma situação que ele acha que ele errou, ele apaga aquela situação. Lembra que o homem vive dentro de caixas? Ele abriu a caixa, errei nessa caixa, ele fecha aquela caixa, ele abre outra automaticamente. Mulher é um emaranhado, é um monte de fio, é um monte de ligação, é um monte de conexão, é um monte de tudo. Então, a gente consegue pensar nos nossos erros a hora que a gente vai descansar, a hora que a gente vai dormir. A gente consegue pensar nos nossos erros a hora que a gente está assistindo um filme. A gente consegue pensar no que a gente está fazendo errado a hora que já todo mundo já fechou aquela situação, aquele problema. Então, todo mundo rindo e você ainda está se punindo por dentro. Então, nós, mulheres, principalmente as mulheres, mas você, se você é homem, se você também tem isso, porque tem homens que são mais sensíveis, tem homens que são mais, assim, emocionais. Então, eles também sofrem mais com isso. Tem homens que é tranquilo, fechou acabou aquele assunto, acabou.
mas tem homens que são mais sensíveis. Então, quando a gente se pegar nesse momento, poxa, eu não devia ter feito isso, não se culpe, porque naquele momento que você reconheceu, ali já está fazendo parte do seu crescimento. O reconhecimento é o princípio do crescimento. Poxa, eu reconheci que eu não deveria ter feito isso. Na próxima vez você vai ter mais atenção, até o momento que você não vai mais fazer. Não é errado perceber que você cometeu erros e desejar ter feito as coisas de modo diferente. É saudável permitir que o Espírito Santo lhe traga à mente palavras e ações errôneas, mas essa reflexão é para crescimento, não por culpa. Toda noite eu ralhava comigo mesmo pelos fracassos do dia, até me sentir asfixiada pelo peso dele. Gente, quantas vezes eu já fui dormir assim, arrasada por dentro. Mas isso não mudou. Só mudou quando eu tomei um posicionamento mediante algumas situações. E quando você, por exemplo, você errou por você ter cedido a algo. Isso é qualquer situação, tá? Por exemplo, alguém vem falar, e você pode fazer isso para mim? Posso. Só que você deveria ter feito não, falado não. E você sempre vai fazendo. E você sempre se culpa, porque você não deveria ter feito. Quando você fala não, a primeira vez que você se posiciona da maneira certa, você fica tão feliz com você mesmo. Porque eu mesmo por esses dias, meu Deus, eu venci isso. Eu consegui falar não, eu consegui superar isso, eu consegui passar por isso. Então você se alegra com esse pequena conquista, mas faz parte do seu crescimento, do meu crescimento. A culpa nos leva a um momento, a um ponto de estrangulamento que achava difícil crer que a misericórdia da manhã seguinte seria suficiente para cobri-lo. Por exemplo, se ficasse desapontado com o modo que havia lidado com meus filhos durante o dia, eu insistia em me atacar com as perguntas. Por que você está tão impaciente? Em lugar de procurar maneiras de ser mais paciente, eu relutava como um fracasso, que serviria apenas para me predispor-se novamente a fracassar. A aversão à raiva de si mesma cria um padrão destrutivo de culpa. Então, você não precisa ter raiva de você quando você errar. Você precisa crer que isso faz parte do crescimento. O erro de um ser humano faz parte do crescimento. Porém, você tem que estar o quê? Atenta para que você não persista naquele erro. Para que da próxima vez que você passar por aquela situação, você haja da forma certa que você sabe que tem que agir. Aversão e raiva de si mesmo cria um padrão destrutivo de culpa. Jesus entendia que o peso da culpa era demais para nós suportarmos. Por isso, ele suportou por nós. Nossas falhas devem ser trazidas à luz da palavra. Nela, encontramos conselhos e discernimento. Em lugar de acusação e culpa, o que a luz revela também tem o poder curativo. Então, toda vez que você tem essa revelação em você mesmo, que você não poderia ter feito aquilo e você fez, porque você sabe a maneira certa, porque você sabe o padrão do céu, porque você sabe a forma que Jesus se portaria, você sabe qual era o caráter de Deus para resolver aquela situação, qual era a régua de Deus para resolver aquela situação. Então, toda vez que a gente erra, isso gera em nós crescimento. Então, não se culpe quando você errar. Só esteja atenta, ligeira, para que você não erre as mesmas coisas. Traz sempre a luz da palavra mediante ao que você... Porque se hoje nós estamos andando na luz, se hoje nós aprendemos, estamos nos dedicamos, queremos ser forte, queremos avançar, queremos crescer, a gente sabe que não é o nosso padrão que vai fazer isso, é o padrão de Deus. Então, se nós sabemos que é o padrão de Deus, eu sempre tenho que lembrar que eu preciso usar o padrão dos céus, o padrão de Deus, a palavra de Deus para resolver os conflitos. Lembra de ontem que nós falamos sobre graciosa, que a graça
ela tem que ser derramada da minha vida para a vida das outras pessoas. Isso é o padrão de Deus, é o caráter de Deus. Então, para que tenha crescimento, que não haja culpa, todas as minhas ações, todas as minhas respostas, todos os meus agires têm que estar pautados na palavra de Deus. Porque não tem como errar. Se eu estiver fazendo pelas minha cabeça, eu vou errar. Agora, se eu estiver agindo, falando, caminhando pelo padrão da palavra de Deus, não tem como errar. E toda vez que eu erro, porque eu me sobrepus, eu quis falar, as minhas emoções conduziram aquela conversa, aquela situação, tá ruim, não vai dar legal. Agora, quando a palavra de Deus, que eu sei, entrar em ação, não tem como ter erro. Então, toda vez que eu erro, é porque eu coloquei as minhas emoções, os meus sentimentos. Mas quando eu coloco a palavra de Deus, não tem como errar. E isso nós já sabemos. Então, toda vez que eu coloco os meus sentimentos, as minhas emoções, e acontece um erro e eu me culpo, eu preciso lembrar, não, eu não posso agir segundo os meus sentimentos e segundo as minhas emoções. Eu tenho que agir segundo a palavra de Deus. Aí nós vamos crescer. Aí o crescimento, ele não vai trazer peso para mim, para você. Não vai trazer culpa. Por isso que Jesus veio. Porque ele sabia que a gente não ia aguentar. A gente não sabe resolver as coisas, gente. Se a gente não sabe fazer uma escolha para filho, se a gente não sabe dar muitas vezes a resposta para uma pessoa que bate na nossa porta, se a gente não sabe dar uma resposta para quem às vezes para a gente no semáforo, a gente não sabe. De nós não temos nada de bom. Por isso que Jesus veio, pagou aquele preço naquela cruz, para que eu e você hoje tivéssemos a palavra dele, a luz dele, pudéssemos copiar ele, pudéssemos caminhar num caminho que ele já deixou traçado para mim e para você. Então, não adianta eu querer fazer as coisas do meu jeito, não adianta você querer fazer as coisas do seu jeito, não vai dar certo. Vai trazer culpa ou vai trazer peso. Mas quando eu e você aprendermos, já tivermos crescido numa estatura de que a gente não tem mais a Simone, tem a palavra de Deus saindo da minha boca. Ontem, na hora que a gente estava jantando, a gente estava ouvindo uma pregação e o pastor ele estava falando a respeito da igreja, o que significava a igreja. E uma coisa que ele falou, que eu achei a coisa mais tremenda, que eu nunca tinha parado para pensar, nunca tinha ouvido ninguém falar, que a igreja, ela é uma família para Deus. Nós somos todos irmãos e Deus é nosso Pai. Só que a igreja também, ela é um corpo para Cristo. Eu sou igreja, você é igreja e você é um corpo para Cristo. O Espírito Santo habita em você, então Cristo habita em você. Você é um representante dele aqui. Então você não é apenas igreja, você é um corpo para Cristo. Então, através da sua vida, com a palavra que você tem dentro de você, com o Espírito Santo agindo dentro da tua vida, Cristo vai se movimentar. Cristo vai trazer cura através da sua boca. Porque você é um corpo para ele, você é um corpo para o Espírito Santo. A gente sempre ouviu falar que nós somos o templo do Espírito. Agora, um corpo para Cristo, um corpo para Cristo se movimentar aqui na terra, um corpo para Cristo trazer o padrão do céu aqui para a terra através da minha vida, da tua vida. Isso é muito forte, isso é muito poderoso. Então, nós somos um corpo para Cristo aqui. Então, toda vez que eu deixo as minhas emoções, os meus sentimentos falar, vai dar ruim. Agora, quando eu sei que eu sou um corpo para Cristo, vir aqui e agir, e fazer, e falar conforme o padrão dele, conforme o caráter dele, não tem como. A culpa vai passar bem longe de nós. E cada dia mais nós vamos crescer. E cada dia mais a gente vai se alegrar com os nossos pequenos avanços. Porque quando eu entendo, irmãos, você é um corpo para Cristo. Quando você abre a tua boca, é Ele que quer usar. Porque em você, em mim, não temos justiça, não temos bondade, não temos amor, não temos misericórdia. Mas Ele, em nós somos tudo isso, nele. Nossas falhas devem ser trazidas à luz da palavra. Nela encontraremos conselho e discernimento em lugar de acusação e culpa.
O que a luz revela também tem o poder de curar. Culpa é escuridão, misericórdia é luz. Em vez de repassar nossos erros, repassemos as respostas que os endireitam. Uma pequena oração. Querido Pai Celeste, perdoa-me por falhar, ralhar, brigar comigo mesmo e me martirizar. Que a luz da palavra permeie meu coração com a verdade, ajudando-me a abandonar meu auto-julgamento e a abraçar a tua misericórdia. Eu sou forte porque eu escolho crescimento em lugar de culpa. Toda vez que você achar que você errou, se alegre, porque você está crescendo, você já percebeu. Duro é aquele que erra e não reconhece o seu erro. Agora, se você está errando e se você está percebendo o seu erro, glorifica o Senhor porque você está crescendo. E glorifica o Senhor porque você é um corpo para Cristo aqui na terra. Através da sua boca, Ele quer trazer o padrão do céu. Através da sua vida, Ele quer demonstrar o caráter dele aqui para todas as pessoas que te rodeiam. Por isso que é importante nós estarmos posicionados, nós ter esse entendimento. Porque eu sou um corpo para Cristo no meio das pessoas que eu convivo. Você é um corpo para Cristo no meio das pessoas que você convive. Então, os seus sentimentos, suas emoções têm que estar bem longe. Vocês têm que estar carregado, encharcado da palavra de Deus. Para que quando você abrir a sua boca, é a palavra que vai sair. Então, daí não vai ter erro. Não vai dar errado. E a culpa vai partir para bem longe de você. E nós só vamos ter o quê? Louvor e glória sobre a nossa vida e por onde a gente passar. Amém? Deus abençoe. Um ótimo dia para você em nome de Jesus.